Salve, salve, qualimanos e qualimanas, trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal, para o nosso Instagram, da WJ Quality, e hoje sobre um tema imprescindível para qualquer laboratório de análises clínicas. Vamos falar sobre indicadores de desempenho laboratoriais, exatamente. E nós vamos conhecer aqui os conceitos, de indicadores, como diferenciar os indicadores, como estruturar os indicadores, quais são os principais indicadores usados aí para realizar a gestão, para avaliar o desempenho dos processos na fase pré-analítica, analítica e pós-analítica. Vamos saber como listar esses indicadores, como definir e descrever os indicadores, como analisar, como elaborar um plano de ação quando necessário, quando ele apresenta um processo ali que está frágil, que precisa ser melhorado, tá? E como fazer essa gestão de indicadores laboratoriais de forma sistêmica, tá bom? Então, se você ainda não nos segue, não nos conhece, a WJ4 já segue aqui esse canal ou esse Instagram e vem ficar ligado aí que a gente está sempre trazendo conteúdo sobre qualidade laboratorial. Bora para a aula. Então, pessoal, hoje nós vamos aprender mais sobre indicadores da qualidade laboratorial e o porquê que é tão importante que você implante e faça o uso dos indicadores aí na sua rotina laboratorial. Por mais que você não seja um gestor, um diretor, mas você precisa entender e tentar aplicar indicadores aí no seu setor. E pode ser no atendimento, na coleta, na logística, no estoque, no RH, não só na parte técnica, no NTO, no centro de processamento, mas em qualquer setor que você atue aí no laboratório. Então, indicadores de desempenho, como o nome fala, ele indica uma dor, Ele indica dores, mas na verdade ele não indica só dores, ele indica também sucessos, Ele indica também como está o desempenho de alguma área, de algum setor, de algum processo. Às vezes ele indica uma dor, ali é um processo, é uma atividade, é um setor que está frágil em algum ponto, mas às vezes ele indica também um sucesso, um desempenho de alguma área que está muito bom. Mas ele serve como um termômetro para lhe dar um parâmetro, de se aquela área, como é que ela está indo em relação ao objetivo que ela tem. Ela está indo bem, ela está tendo um bom desempenho, ela está frágil e precisa melhorar. Baseado em que ela está indo bem ou não. Tudo isso faz parte dos indicadores de desempenho, com esse objetivo aí de avaliar o desempenho de alguma área ou processo. E aí, pessoal, nós temos vários tipos. Eu não vou, para que a gente não se estenda muito, seja o mais objetivo possível nessa aula, eu não vou entrar em cada tipo, mas nós temos indicadores de eficiência para avaliar se aquela processuária está atingindo o objetivo, que ele busca. Indicadores de eficácia para avaliar como é que está a eficácia daquele processo, se você está atingindo o objetivo, fazendo mais com menos, está sendo eficaz aquela área, aquele processo. Capacidade, avaliar como é que está a capacidade de um equipamento, de uma área, de algum setor. A produtividade, se aquele setor está produzindo bem, está tendo uma boa produtividade, se os analistas estão liberando exames de forma adequada, se os coletores estão coletando a quantidade de pacientes ali em uma quantidade de velocidade satisfatória, Indicadores de qualidade, nós vamos ver diversos aqui. Lucratividade, rentabilidade, já entra mais a parte de gestão financeira aqui, Indicadores de competitividade, a gente vê benchmark também, comparando aí com outros laboratórios. Efetividade, que é uma associação entre eficiência e eficácia, saber se nós estamos sendo efetivos em algum processo, atingindo o objetivo e de forma ali que eu não estou tendo desperdício gastando, mas de forma eficaz. Indicadores de valor também, Nós temos essas categorias que todas elas se aplicam ao laboratório de análises clínicas, tá bom? E aí, pessoal, eu dividi aqui os principais indicadores da qualidade laboratorial. Tem vários. Só para vocês terem uma ideia, o programa de benchmark de indicadores laboratoriais do Controlab, salvo engano, acho que não falo nenhuma besteira aqui, mas já tem mais de 100 indicadores para você comparar com outros laboratórios. Mais de 100. Você precisa usar os 100? Não, mas se você ainda não faz gestão de indicadores, você precisa começar com os mais importantes, tá? E quais seriam eles, Lógico, eu nomeei os que eu entendo como mais importantes para cada área, não vão ter todos, tá? Fase pré-analítica, Tempo médio de atendimento é importantíssimo para saber quanto está durando ali o seu atendimento, qual é o tempo médio de atendimento. A gente sabe que o particular é bem mais rápido do que
o plano, o convênio, erro na identificação do paciente, sabe? Quanto que nós estamos errando? Quantas vezes nós estamos errando em um sexo, em um nome, em um cadastro do exame, colocando um exame que não deveria ou vice-versa, né? Que entra o erro de cadastro também. A identificação do paciente aqui é mais ligada aos dados dele, né? Aí na hora do cadastro. Recoleta, que eu acho um dos indicadores mais fantásticos, que tem mais completos que tem do laboratório, que é o indicador de efetividade, porque ele vai trazer para a gente aí, e aí quando eu coloco segmentado, pessoal, o que é que eu estou querendo dizer? Quando eu coloco segmentado, que você pode fazer ele de várias formas, entendeu? Você deve fazer um indicador de recoleta pelo local, pela unidade de coleta, pelo motivo da recoleta, pelo tipo de exame, né? Fazer aí de várias formas, no mínimo esses daí, né? Contaminação de amostras de urocultura, né? Quantas amostras que nós estamos tendo contaminação, crescimento variado de colônia, crescimento de mais de uma colônia, né? Amostras hemolizadas, qual é esse índice de hemólise que nós estamos tendo que gera recoleta ou que gera hemólise, mesmo que não gere recoleta, mas que hemoliza, né? Quantas amostras coaguladas nós estamos tendo, qual é esse índice? E quantos eventos adversos que seriam incidentes que causaram ali um impacto para o cliente, né? Os eventos adversos na coleta, um desmaio, talvez um hematoma, né? Eventos adversos, né, que são incidentes que aconteceram ali, no caso aqui na coleta, que impactaram o cliente, um desmaio, um hematoma, né, um cliente que pode ter convulsionado, uma queda e várias outras possibilidades, né, a gente precisa ter esse indicador também, né. Aqui são exemplos de indicadores pré-analíticos. Agora, indicadores na fase analítica. Opa. Erro de liberação de resultado, né? Quantos resultados, qual é o índice, qual é a porcentagem, talvez, que nós estamos tendo de erro de liberação de resultado. Mesmo que esse erro de liberação de resultado não chegue para o paciente, que você tenha detectado antes, mas ele foi liberado, né? Teve um erro ali. Ensaios com coeficiente de variação fora da especificação, ligado ao controle interno aqui. Desempenho no controle externo, como é que está o seu desempenho aí no PNCQ, no Controlab, na sua comparação interlaboratorial. Tempo de atendimento total de análise do exame, né? Que é que você vai entender quanto tempo aquele paciente, desde que ele veio para o atendimento, até que o seu exame ficou pronto, ele teve, ou qual foi o tato só da análise do exame, desde que essa amostra chegou no seu núcleo técnico operacional, na sua triagem, quanto tempo ela levou para ser liberada, para ser analisada, até ter o resultado pronto, né? Atraso de resultados, quantos por cento de atraso de resultados que você está tendo? De quanto seu laboratório tem lá, sei lá, vou dar um exemplo. Você está atendendo 20 mil pacientes por mês. Aí deixa eu arriscar um cálculo aqui. Digamos que você teve atraso em 200 pacientes esse mês. Então você teve 1% de atraso de resultados, né? 200, 2 mil, 20 mil, exatamente. Então você teve aí 1% de pacientes com atraso em resultados, né? E quanto que é possível? Tudo isso a gente vai ver possibilidades de avaliar. Quantos você está remarcando o resultado? Porque assim, laboratório de apoio principalmente, né? O pessoal às vezes conta quando você remarca o resultado, antes de atrasar, o prazo era para dia 10, um exemplo, dia 10 de janeiro. Aí você remarcou o prazo dia 8. Então alguns laboratórios contam, você remarcou dia 8 o prazo, agora para um novo prazo é dia 15. Então alguns laboratórios contam o quê? Que não foi atraso, porque se remarcou, mas eu interpreto, né, onde eu atuo como atraso. Teve um atraso, teve uma remarcação, é um atraso informado previamente, mas não deixa de ser um atraso, né? Pós-analítico, depois que eu tenho um resultado pronto, o que é que eu tenho de indicador que eu posso implantar? A retificação de laudo, né? A retificação de laudo é aquele erro no laudo que chegou para o paciente. Nem é só erro de resultado, pode ser um erro de resultado, de valor de referência, de unidade de medida, o erro no sexo, que saiu lá o laudo, era masculino e feminino, aí os valores de referência mudaram, o erro no nome, tudo isso é retificação de laudo, é alguma informação no laudo que saiu equivocada e você precisou corrigir isso para o cliente. Quantas retificações de laudo nós estamos tendo aí no mês? Qual o tempo médio de comunicação de resultados críticos? Isso aqui é muito forte, né? Principalmente para laboratórios
hospitalares, que tem que ter um tempo controlado ali, mas para os ambulatoriais também. Eu estou atendendo o meu tempo de comunicação, o meu tempo exigido, minha meta para comunicar o resultado crítico. Quanto é que está esse tempo médio? E existem alguns casos que eu tenho um insucesso na comunicação, que eu não consegui comunicar nem o paciente, nem o médico. Quanto é isso? Tudo isso eu resumi aqui, indicadores, né, que eu acredito estarem dentro dos principais indicadores aí relacionados também a desempenho e que envolvem qualidade dos processos. Perceba que eu não trouxe indicadores financeiros aqui como ticket médio, né, como rentabilidade, né, eu trouxe focando em qualidade e nos processos nas 3 fases, tá bom? Então, pessoal, outros indicadores são financeiros, indicadores de recursos humanos, né? Financeiros tem esses que eu falei, recursos humanos você tem aí tempo de horas de treinamento, número de contratações, índice de turnover, né? Satisfação de clientes, o importantíssimo é o NPS. Na verdade, o NPS é uma ferramenta para você avaliar a satisfação de clientes, uma ferramenta muito usada, Net Promoter Score. Mas você pode avaliar a satisfação de cliente de várias formas, mas precisa ter a pesquisa de satisfação do cliente, né? Seja lá presencialmente, seja no WhatsApp, seja como você preferir no site, mas precisa você estar avaliando a satisfação dos clientes, é importantíssimo. Trouxe vários exemplos aqui também, não vou entrar muito aqui nos financeiros, tá? Ticket médio, despesa com pessoal, despesa com áreas físicas e área física e recursos, despesa com equipamento, despesa com serviço, despesa com transporte. Você precisa avaliar isso na gestão financeira, né? Para você comparar depois, baseado numa média que você vai encontrar ela, se você está gastando muito em algumas áreas, está gastando pouco, está investindo muito, está investindo pouco em algumas áreas, né? Indicadores de recursos humanos, o absenteísmo, a falta, a produtividade, rotatividade, né? Horas de treinamento. E o que eu já falei aqui, né, dos indicadores de satisfação, que aí é importante que você avalie a satisfação do seu cliente, porta, o cliente que vai lá no seu laboratório fazer exame, dos médicos, que também são seus clientes, e dos laboratórios apoiados, se você for um laboratório de apoio, né, que terceirizam para você, também são clientes. E aí, pessoal, temos indicadores de segurança também, né? Acidentes com perfuro cortante, acidentes de trabalho, incidentes que tem o near miss, o sem dano, com dano. Então, a gente vê aqui os principais indicadores que nós podemos ter aí no laboratório de análises clínicas. São exemplos, tá? E como descrever esses indicadores? Então, eu uso uma tabelinha como essa, onde tem o espaço para colocar o título, descrevo o indicador, qual o objetivo dele, né? Todo indicador tem que ter um objetivo, qual a forma do indicador, como eu faço para calcular ele, qual a meta dele, quem é o responsável, qual é a função e a periodicidade. Eu trouxe um exemplo aqui. Título, como você preencher essa tabela, né? Tipo, retificação de laudos. Esse é o nome do indicador. Descrição, avalia a quantidade de laudos retificados mensalmente. Objetivo, reduzir ao máximo a quantidade de laudos retificados, aumentando a confiança dos nossos resultados, né? Aqui eu dei uma incrementada no objetivo, mas o objetivo poderia ser somente reduzir ao máximo a quantidade de laudos retificados, entendeu? Fórmula, aqui está a fórmula, ó. Número de laudos retificados por mês vezes 100, dividido pelo o número de laudos realizados por mês, de exames realizados por mês. Aqui eu estou considerando que cada exame é um laudo, certo? Glicose é um laudo, entendeu? E tem como fazer essa fórmula também por paciente. Eu também faço por paciente, que seria número de pacientes que tiveram pelo menos um exame retificado por mês, dividido pelo número total de pacientes que foram ao seu laboratório, né? Aí vezes 100 também, porque aí seria em porcentagem, entendeu? Meta. Isso aqui é bem antigo, para você ver como faz tempo que eu trabalho ele. Alcançar até junho de 2018 a quantidade de 0,002% de laudos retificados por mês. Tá? O controlável usa muito, aqui eu estou usando porcentagem, o controlável usa muito DPMO, que é uma unidade de desvio por milhão de oportunidade. Ao invés de eu multiplicar por 100, eu multiplico por 1 milhão. Aí eu vou ter um número maior aqui, né? Mas é o mesmo raciocínio, só muda a unidade. Eu gosto muito de usar porcentagem, né? Responsável, coloquei eu, gerente da qualidade, periodicidade mensal. Pronto. Descrevi aqui um indicador.
Qualquer pessoa que lê esse indicador, essa descrição, vai entender do que se trata, que é um indicador que está avaliando ali laudos retificados. Essa meta é importantíssimo, né? Da onde tirar essa meta? Muitas vezes a gente fica meio cego na definição da meta. Então eu recomendo muito que quem usa Controlab participe do PBio, que é o programa de benchmark de indicadores laboratoriais. Porque lá você vai ter vários indicadores para você pegar uma meta nacional, né? E aplicar no seu laboratório. Entendeu? Você vai ter a comparação de laboratórios que reportam o mesmo indicador que o seu e vão poder aí fazer você vai poder ter esse parâmetro para definir o seu indicador. Caso você não tenha essa possibilidade, o que você pode fazer? Você pega aí esse indicador, o resultado dele dos últimos 6 meses ou do último ano e traça uma média do último ano e força um pouquinho, baixa 5%, 10%, entendeu? Digamos que a retificação, a meta de retificação, a média de retificação de 2024, de janeiro a dezembro, foi 1% de retificação. É muito, só dando um exemplo. Aí você pega essa média de 1% de 2024 e a nova média de 2025 vai ser o quê? Você baixa 5%, vai ser 0,95% de retificação por mês. Um exemplo. Você pega a média do ano, do ano passado. Então, isso é uma forma de você definir sua meta baseada nos seus resultados, mas sempre tem que estar forçando ela para reduzir, entendeu? Como registrar e apresentar indicadores? Tem várias formas, né? A gente tem gráfico de dispersão, gráfico em pizza, né? Nós temos aqui as barras, né? Os histogramas, a gente chama de dashboards, né? São gráficos representativos. No Excel, no Power BI, você faz, quem entende, faz miséria com isso aqui, né? Eu gosto muito de usar o Excel, mas o Power BI ainda é melhor para apresentar indicadores. Mas você consegue, o que importa é que ele esteja de simples entendimento, que eu olhe para o indicador e entenda o que é cada coisa ali. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Eu trouxe um exemplo desse indicador aqui, que a gente viu, na retificação do laudos. Ó, o ano 2023 aqui, um exemplo. Meta, 0,002% de laudos retificados por mês, está aqui a fórmula. E aqui eu trouxe, ó, os meses, aqui a quantidade de laudos retificados por mês, e aqui a quantidade de exames cadastrados em cada mês. Então, o que é que você percebe? Que eu pintei de vermelho sempre que a meta de 0,02 é ultrapassada. Ó. Quando ela bate, aí eu deixo verdinho. Quando é menor do que 0,002. Quando ela passa, eu deixo vermelho. E ainda fiz um gráfico, um histograma aqui, né? Para que facilite ainda mais aqui a interpretação. Mas só por essa parte aqui, eu já consigo entender que eu tive 4 meses que eu não bati a meta e 8 meses que eu bati a meta. Entendeu? Isso é uma forma de você apresentar um indicador. E o que é importante? Pronto. Tudo sobre indicadores. Só vale a pena você fazer gestão de indicadores, criar um indicador, se você realizar um plano de ação após a análise do indicador, quando ele não estiver bom, quando ele não estiver representando um processo ali que está frágil. Alguns indicadores estão tão bons, tão controlados, que você só vai acompanhando, nem precisa sempre criar um plano de ação. Mas outros precisam de plano de ação obrigatoriamente. Então, tem uma ferramenta muito conhecida chamada 5W2H, né, que você faz uma planilha no Excel e que ela é baseada em fazer essas perguntas aqui, ó. Quem, como, quanto custa, o que, por quê, onde e quando. Eu uso 5W1H, porque esse quanto custa, que é o how much, que é um dos Hs aqui, né, eu não uso muito não. Eu uso mais 5W1H. E aí a gente tem essa planilhinha, você faz no Excel, que é o que fazer, né? What, why, porquê, who, quem vai fazer, where, onde, how, como fazer e when, quando vai ser feito. Você elabora um plano de ação. Lembre-se, pessoal, o plano de ação sempre é importante que seja elaborado junto com a equipe ou com as pessoas mais importantes que trabalham com aquele processo que está sendo avaliado. Não adianta você querer elaborar um plano de ação só, sem consultar a equipe. Sempre tem que envolver a equipe. Sempre você tem que apresentar, se é mensal, todo mês senta com a equipe ali meia horinha, uma horinha, e apresenta o indicador
daquele processo que aquela equipe está envolvida, para você motivar e conscientizar as pessoas, né, o porquê existe um indicador, porque que elas precisam melhorar. Vou dar um exemplo aqui, ó, de como preencher um plano de ação. Ó, o que fazer? Ministrar treinamento pré-analítico para exames de amostras congeladas. Aqui eu estou dando um exemplo de um indicador de recoleta, que estava tendo muita recoleta de exames de amostras congeladas, tipo proteína S, anticoagulante lúpico, antitrombina 3, né? O que fazer? Isso, treinamento. Por quê? Para reduzir o índice de recoleta dos exames de amostras congeladas. Quem vai fazer? O William Júnior. Alguém aí do seu laboratório é você? Onde fazer? Na sala de reuniões. E o como fazer é um dos mais importantes, que é que você vai definir, descrever como fazer, de forma detalhada. Elaborar um treinamento, confirmar a data, reservar a sala de reuniões, convidar os coletores das unidades, ministrar o treinamento. Depois que ministrou o treinamento, avaliar a efetividade do treinamento. Pode ser observando presencialmente, né, alguns colaboradores observarem, ou analisar o indicador de recoleta de amostras congeladas para ver se ele melhorou. Então você vai avaliar se o treinamento foi efetivo assim. Prazo, aí você coloca o prazo final para realizar, até dia 25 de 8 de 2024, tem que ser concluído tudo isso, da elaboração até a efetividade do treinamento. Ok? E aí, pessoal, resumindo as etapas, né? A gente falou um pouquinho aqui. Primeiro você precisa definir os indicadores que vão ser usados no seu laboratório, por fase, por setor, por tipo de indicador, tá? Você define os indicadores, tá? Descreve naquela planilha, faz uma planilhazinha daquela e descreve cada indicador, a descrição, o objetivo, a fórmula, a meta, o título, quem é o responsável, qual é a função, qual é a periodicidade, tá bom? Depois, define a meta do indicador, ou você vai pegar o histórico que você já tem no seu laboratório, ou vai usar um programa de benchmark, né, com metas nacionais. Analisar periodicamente. Se você diz que é mensal, tem que analisar mensal. Se é um indicador que é bimestral, a cada 2 meses. Elaborar o plano de ação quando necessário, tem que elaborar o plano de ação quando necessário. Senão, você não melhora aquele processo. E então, você não está fazendo uma gestão de indicadores bem feita. Tem que elaborar o plano de ação quando necessário, tá? E acompanhar um indicador de desempenho. Você elaborou um plano de ação, executou as ações que foram pré-definidas. Agora você precisa ver se aquele indicador melhorou. E aí é quando é gostoso. Aí é quando é prazeroso você perceber que você fez uma análise, elaborou um plano de ação, o plano de ação foi efetivo e o indicador melhorou. Aí é qualidade purinha, isso é qualidade puro. E é uma beleza quando você consegue perceber que você contribuiu com a melhora de um setor ali, melhorou algum processo, alguma área do laboratório. Se lembre sempre de envolver a equipe nesse processo, desde a definição até a análise dos indicadores. Beleza, pessoal? Então, pessoal, já dizia Dame, né? Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define o que não se entende e não há sucesso do que não se gerencia. Então, essa aula não é só para você que é gestor de qualidade, gestor de NTO, algum gestor de laboratório, mas é para você que é funcionário também fora da área da gestão, mas que precisa entender que a análise de indicadores vai trazer benefícios para você, para o cliente, para o laboratório, para os médicos, tá bom? Para todo mundo, beleza? Então, pessoal, se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, algum colega aí da área e outra, né? Eu estou falando aqui de indicadores para laboratórios, mas essa dinâmica, esse modelo de gestão serve para indicadores em qualquer empresa. Eu só dei exemplos para laboratório, mas serve para qualquer empresa, tá bom? Então, se você ainda não segue o nosso canal, segue, ajuda a dar uma força para a gente continuar gravando, trazendo aulas, segue nosso Instagram e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode ajudar. Valeu!